Oi, gente, saudações antipetroleira. Eu sou a Janine, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais e faço enfrentamento à mineração e à causa, ambiental em geral. Sou do Projeto Mandelzão, sou do Movimento pela Preservação da Santa Gandarela e também sou da articulação do Nenhum Poço a Mais. Eu vim para falar com vocês hoje um pouquinho do que é o extrativismo e de como isso ocorre, no nosso país, assim, principalmente. O extrativismo, nada mais é do que uma atividade de coleta de bens naturais, seja ele de ordem animal, vegetal ou mineral. É uma atividade muito antiga, ela é desde antes da agricultura, da pecuária, da indústria principalmente, e ela é praticada por diversas culturas em diversos momentos da nossa história moderna. Até o início do século XIX, o conceito do extrativismo ele baseava-se muito nas ideias dos naturalistas. Ele vinha muito de Karl Marx, da Revolução Industrial. Por isso eu acho que a gente tem, do movimento ambiental, uma dificuldade de interlocução com a esquerda tradicional. Porque é aonde, tudo que era recurso natural passa a ser matéria-prima. E isso talvez seja a origem da onde a gente perdeu alguma coisa muito importante enquanto visão de mundo, enquanto sociedade mesmo, enquanto linhas filosóficas de pensamento. Aí você tem um fenômeno no século XX que ele veio para dizer que, olha, ok, é matéria-prima, e agora sim é finito, não é mais infinito. Então começou-se a difundir uma ideia de que esses recursos iam acabar, mas de uma maneira muito discreta. A gente tem realmente um boom assim de uma movimentação mesmo, quando você tem termos sendo criados como sustentabilidade, que vem da famosa Revolução Verde. E foi muito difundido pelo próprio mercado, que já estava empregando uma estratégia, e isso foi amparado por diversos órgãos a nível internacional, a nível nacional, órgãos de referência, dos setores diversos de extração ou de exploração, qual fosse, para dizer que você tinha que fazer aquilo de outro jeito, Vou falar mais pra frente um pouquinho disso. Então você tem dentro do extrativismo, você tem a mineração, que é, uma atividade que tem o objetivo de extrair alguma substância mineral ou algum depósito ou uma massa mineral ou enfim. E isso inclui também o petróleo. Pouca gente ou não muita gente fora da área ambiental, ou do setor minerário mesmo, sabe que mineração, que petróleo, também é um tipo de mineração. Gás também, e para mim o mais absurdo, água. A água também é mineração. A gente tem inclusive no Brasil uma peculiaridade, é que água mineral não é considerada no Código das Águas, na 9433. Água mineral é um bem mineral, então tá no Código Mineral. E se você quiser pedir autorização para utilizar, você tem que ter uma concessão de lavra. Não é outorgável, é lavrável. Então, todas as empresas que precisam, mexer com água mineral subterrânea, tem que pedir uma lavra. Isso desde as garrafinhas de água mesmo até a própria mineração. Então, o petróleo ele é um óleo de pedra. Ele é assim um óleo bruto. E o petróleo ele é uma mistura
mistura de vários óleos de pedra, de várias pedras, de vários tempos, de vários... E ele é uma combinação muito complexa, né? Que exige uma ativação, um processo, né, muito químico para conseguir converter nas matérias-primas, né, para refinação do petróleo. Então, é um produto, né, como eles gostam de dizer, que uma matéria-prima, né, que exige muito, ela de química mesmo para ser processada. E no caso nosso aqui, né, que a gente tem uma mineração mesmo mais de pedra, né, de minério mesmo, e aí tem minério de ferro, ouro, manganês, bauxita, calcário e tudo mais. O que a gente sempre sofre aqui e o que sempre ocorre é uma contaminação mesmo do recurso hídrico, né, da água. E aí você vai ter desde a mineração de areia, que acaba dragando assim córregos e riachos e rios inúmeros, assim, são muitos rios perdidos catalogados com mineração de areia, até mineração com ouro, que você, né, vai ter que colocar mercúrio no processo e outros mais radioativos ainda, e as cavas, né, as garimpagens, as lavras, todos os formatos, eles são sempre com danos irreversíveis, muito parecido com, né, a perfuração para poço de petróleo, até mesmo os poços subterrâneos, assim. Uma discussão, inclusive, que a gente faz aqui é que a técnica, né, que se aplica, ela é a mesma. O que mudou foi a escala. Assim, você minera minério de ferro igualzinho você minerava há 200 anos atrás. A diferença é que você aumentou o volume explorável. Então, assim, hoje a gente tem uma discussão aqui, a Vale tem que esvaziar as barragens. E aí eles, em audiência pública, representantes da Vale, disseram que eles vão fazer sim, depois que eles desenvolverem a tecnologia de mineração a seco, que tem previsão para ficar pronta daqui 2 anos. Então, assim, é nítido que não teve uma evolução técnica. E aí a gente vai entender também mais pra frente por que esse setor, né, por que o extrativismo, e aí é de uma maneira geral, por que ele não evoluiu, né, por que ele não caminha tecnologicamente. Tudo evolui tecnologicamente, mas a mineração não. Mas a exploração de petróleo não, mas para o eucalipto não. Então, a gente tem, né, depois da Revolução Industrial, uma prática que é o extrativismo predatório, que é basicamente a retirada indiscriminada dos recursos, independente se eles são minerais, animais ou vegetais, e chega a níveis, né, da riqueza deixar de existir. E, consequentemente, povos deixam de existir, a economia deixa de existir e a terra deixa de existir. Porque, né, mesmo quando você não tem uma contaminação muito alta, um território que não tem ocupação, ele não tem mais existência, né? Ele não tem mais organicidade, ele não participa mais da lógica daquele território mais macro, né? Então, em suma, uma atividade, né, o extrativismo predatório, que impossibilita qualquer outra possibilidade em paralelo. Então, é uma prática comum, né? O que a gente tem observado é isso, as empresas, né, e grandes grupos de investidores que trabalham com o extrativismo, seja ele qual for, normalmente trabalha, né, numa lógica que é sempre do maior volume, né,
mais barato possível e que me dê mais lucro possível. E essas empresas, elas vêm fazendo isso muito no final do século XX, agora no século XXI, com diversas estratégias, assim. Então, eles têm estratégias econômicas, eles têm estratégias governamentais, eles têm estratégias, né, o famoso lobby, né, você tem um candidato, ou todos, né, saiu um dado aqui da Câmara não, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e assim, 3% dos mandatos não tinham recebido nenhum valor para a campanha da mineração. Então, assim, a mineração, ela não tem partido, né? Ela não tem cara, ela faz o que ela tem que fazer e paga todo mundo. E quem ganhar, dança a dança que ela quer. E o que a gente sente, assim, é que a estratégia, assim, principalmente quando a questão é educação ambiental, quando você tenta sensibilizar as pessoas, e eu acho que assim, a maior dificuldade que a gente enfrenta é que eles pegaram palavras ou ressignificaram, né, objetos, coisas, com palavras, com uma linguagem que desvaloriza, que menospreza, que desidrata o conteúdo inicial. Então, você tem, por exemplo, palavras como outorga, como lavra, como quadrilátero ferrífero, como extração, refino, enfim, todas as palavras que eles podem, assim, para não dizer o que realmente é ou o que realmente eles estão fazendo, eles usam. E isso é uma estratégia de linguagem mesmo, para as pessoas não entenderem. E aí, conforme a cultura popular vai morrendo, que é aquela cultura que passa, né, de pai para filho, e mais academicista a gente fica, né, mais desconectado a gente tá. Porque isso não toca, né? Se você virar para alguém e falar assim, a outorga de água da empresa o mesmo volume de água que daria para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Aí você fala, mas uma outorga, assim, não tem uma conexão direta. Agora você fala assim, olha, aquela empresa gasta o mesmo tanto de água que aquela outra ali. Olha, é se você explicar, isso aqui é só uma outorga, ela tem várias. Isso quer dizer que esse volume de água aqui que dá para alimentar aquele tanto de gente ali, na verdade pode ser maior. Porque também tem as coisas que não precisam ser outorgadas, os volumes que não precisam ser outorgados. Então eles vão tirando o valor mesmo e desidratando, né, os conteúdos. E de atuação deles também. Então, assim, a Samarco, não me esqueço, falava, e deve falar até hoje, que a lama dela é de altíssima qualidade. E vai acabar, vai parar de falar isso, porque vai sair estudo agora, né, dizendo sobre a toxicidade da lama. E tem dados alarmantes nisso. Mas voltando, eu tinha colocado aqui como exemplo a palavra lavra. Aí assim, você fala assim, lavra. Aí eu acho que a maioria das pessoas vai ter uma memória, né, de um carinha lá com uma peneirinha no Rio e tal. Mas se você digitar ou entrar numa página de uma mineradora e procurar o que é lavra, lavra é o conjunto das operações coordenadas de todo o aproveitamento da jazida, enfim, do mineral. Então, assim, é desde a hora que o cara tá com um machadinho lá, quebrando a terra, até a siderurgia. E aí vai depender do que é. Porque, assim, a minha mineradora pode só fazer extração bruta.
Mas aí a do outro pode fazer extração bruta mais pelotização. Mas pode ter uma outra que faz tudo, até o final, siderurgia. Você tem a Gerdau que faz isso, você tem a Anglo Gold que faz isso. A própria Vale, não é em todos os lugares que ela explora, mas em alguns ela faz isso. Então, assim, você vai tirando a importância das palavras, né? E desconectando as pessoas do real significado disso. Uma outra estratégia também que né, os setores usam é de você começa a criar órgãos gerenciadores, selos de excelência, manuais de responsabilidade. Então, assim, você vai ter o manual, o órgão gerenciador de exploração no Cerrado. E aí, esse órgão, na prática, ele não impede ninguém de desmatar o cerrado, que inclusive já é considerado por muitos, né? Já é considerado por muitos como extinto, né? E aí você tem selos de excelência. O que é isso? Esse exemplo é ótimo, que é o do eucalipto. Os caras abusaram tanto da coisa, né, de plantar eucalipto, aqueles desertos gigantes. O Espírito Santo sofre muito com isso, sul da Bahia também, aqui no interior de Minas é uma tristeza. Então, assim, aí eles criaram um selo. Mas aí, assim, você vai procurar saber de onde vem o selo. O selo é coordenado pelos os órgãos gerenciadores que eles criaram e que são controlados pelas empresas deles. Então, assim, é surreal, sabe? Você tem o IBRAM, por exemplo, que faz esse trabalho para mineração. E aí você vai ver, assim, as cadeiras que o IBRAM ocupa no colegiado é como sociedade civil. Você fala, cara, mas esse órgão, ele é dos caras, ele é uma instituição da mineração. Ele tem como fundamento base estimular o setor. Então, assim, como ele é sociedade civil, como ele tem esse caráter? Ah, não, é porque juridicamente. Então, assim, eles vêm criando, né, várias estratégias. E há quem diga que você tem órgãos máximos a nível internacional que ajudam ou amparam, né, os setores, né, e esses órgãos que eles criam, e esses selos a continuarem existindo. Tem gente que fala que a ONU é uma organização que faz isso, porque ela cria inúmeras diretrizes sustentáveis, inúmeros objetivos para o futuro, mas ela não, de fato, cumpre o papel dela de reguladora, né? Banco Mundial, a mesma coisa. O Banco Mundial, ele tinha que, né, igualitar, né? Deixar o comércio internacional em pé de igualdade. E na hora de fazer, na prática, não faz. Então você tem um monte de suspeita de que esses órgãos internacionais também não cumprem o papel que estão dizendo que cumprem, que eles podem fazer parte desse plano que foi bolado. Aqui em específico, a América Latina, se eles têm um plano muito bem traçado mesmo, que é de exploração totalmente predatória. Não é um território que eles têm intenção ou vínculo, né? Eu acho que a Bianca falou disso também um pouco, né? Ela falando do fracking, que também, né, no Brasil vem com uma violência, assim, e não interessa se isso vai impossibilitar qualquer outro tipo de uso daquela terra, não interessa para eles, porque eles operam aqui, em essência, pela lógica comercial. E quando se opera pela lógica comercial, né, não tem mais outra variável que você considere. Então, a gente tem cenários propícios, né, e palpáveis. Hoje a gente vive no Brasil um cenário de colapso mesmo, né, desse sistema, dessa lógica, né, que está em todos esses setores extrativistas. Então você tem desde contaminação de lama aqui até o litoral todinho com petróleo. E aí, assim, não faz diferença da onde o petróleo veio, porque a lógica do mercado, que é muito superior a isso, é a mesma.
ela só considera o fator mercado, o fator dinheiro, o fator lucro. Então, mas aí o petróleo era da Grécia. Não, querido, mas lá na Grécia a empresa opera com a mesma lógica que a Petrobras aqui, que a Shell lá. Mas aí a Petrobras aqui era melhor porque ela é estatal. Eu falo, não, se ela continua operando na lógica de mercado, ela não é melhor que a outra. E ela vai impossibilitar a vida aqui do mesmo jeito. Mas ela gera riqueza. Eu falo, mas aí é outra coisa, assim, o que é riqueza? Porque a gente vai ter que rediscutir todos esses termos. Porque, né, a linguagem nos leva a acreditar que riqueza é dinheiro. Mas será que é mesmo? Assim, naquele plano que eles traçaram. Então, assim, e que deu certíssimo, né? Porque você tem um monte de gente supostamente intelectualizada dizendo essas coisas em alto e em bom som, assim, que país rico, que, né, desenvolvimento é deixar explorar todo o petróleo, porque, né, isso vai trazer riqueza. Olha os árabes, olha a Venezuela, e assim, não é bem assim, né? Até mesmo porque isso sai num preço, né, muito inferior a países que controlam o mercado, né? Há empresas que controlam o mercado, porque a lógica ainda é a do mercado, a do dinheiro. Então, quem tem dinheiro não vai facilitar a comercialização para que o outro coleguinha lá do outro lado do mundo também venda petróleo no mesmo valor que ele está vendendo. Ele não vai, porque se ele fizer isso, significa diretamente que o lucro dele vai ser menor. E essa é a única variável que ele considera. E assim, tem segurança absoluta para dizer que qualquer lógica que controlasse o extrativismo, que considerasse somente uma variável, ela teria ou seria extinta na força. Porque não faz o menor sentido você aplicar um método, uma tecnologia, uma projeção financeira, de bolsa de valores, os stakeholders, que só se baseia em cima de uma das inúmeras variáveis que a gente tem quando a gente fala de meio ambiente. Porque a matéria-prima é bem natural é meio ambiente. Então, você teria que ter uma gama de variáveis que teriam que ser orgânicas, né? Que teriam que ser maleáveis, e que você fosse trabalhando isso, manejando isso de forma que você não impossibilitasse, né, a sua própria existência. E aí, num estágio menos agudo, né, de crise, não impossibilitasse o seu negócio, não impossibilitasse o seu empreendimento, né, como eles gostam de falar. E esse mercado, ele é tão predatório que ele não considera nem isso. Ele destrói estados. A gente acabou de ficar sabendo agora de tarde que o Evo Morales caiu na Bolívia com um golpe da direita também, e que com certeza, né, tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Essa lógica, ela também não negocia nada. Não há, assim, como você convencer o setor minerário, por exemplo, a mineração de ferro, que não dá para minerar em todos os lugares, que tem que ter território livre da mineração. Eles não negociam, não. Ainda com desculpas assim, não, o fator locacional para a atividade minerária, ele não pode ter inúmeras variáveis, porque a gente tem que estar aonde a jazida está. Assim, absurdo, porque qualquer licenciamento tem que ter, no mínimo, né, 3 variáveis, nesse caso, nesse exemplo, de local. E a mineração vai licenciando nessa desculpa de que não tem outro lugar que tenha minério de ferro. Falou, olha, então assim,
fecha as portas, né? Se você não tem dinheiro para explorar uma jazida que é mais longe, que é mais profunda, que não vai impactar as pessoas, então fecha a porta, assim, fale, declara falência. Mas não é porque eles não têm condição ou porque eles não têm dinheiro. É porque a lógica que eles consideram é só a de mercado. Então, esse aqui tá fácil. Esse aqui tá barato. A mão de obra nesse país aqui é barata. Ó, esse aqui eu consigo manipular o Estado, né? As federações. Ó, esse aqui a gente já tem um pelar, tá fácil. Ah, esse aqui é só a gente comprar mais da metade daquela empresa. Então, assim, eles também criam guerras, né? A gente teve... Todas as guerras foram por causa disso. Então eles vão passar por cima de tudo para que o maior lucro possível seja obtido, independente de qualquer outro fator. Então, eu acho assim, não existe nenhum problema com a extração. Eu comecei, né, aqui falando disso. A extração é mais antiga do que a agropecuária, do que a agricultura. Mas ela era feita numa escala menor, com outras variáveis enquanto lógica, com um manejo totalmente sustentável, né? Se aquela comunidade dependia daquilo, ela faz a própria ciclagem daquilo. Então, eu sou pescador, eu não vou... E os nativos e os povos tradicionais, e, né, os ribeirinhos, eles sabem disso. Porque se eles começarem a pescar todo e qualquer peixe que eles pegarem, eles não vão ter mais peixes para pegar num curto tempo. Então eles cuidavam do território, né? Não era uma lógica de mercado, era uma lógica de subsistência. Hoje não. Hoje o que você tem é essa única variável. Então, eu acho que a gente precisa discutir, sim, o porquê a gente só tem uma variável. Assim, já que a gente é diverso, já que o setor, né, tem dinheiro, já que o país é grande, já que a gente tem muita natureza ainda, né, porque as pessoas não estão preocupadas com colapso. Então, assim, vamos discutir, no mínimo, o porquê o setor ele só usa uma lógica. Acho que isso é uma questão muito boa da gente melhorar, né, da gente aprofundar, da gente amadurecer enquanto sociedade. É isso, gente. Eu espero que, né, vocês tenham gostado. Beijos e até. Tchau, gente. Saudações.